Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 23, os tormentos voluntários, pelo expositor Mateus Castro, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Bom momento, minhas irmãs, meus irmãos. Eu sou Mateus, membro do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, e a gente vai começar o nosso estudo de hoje, dando continuidade aos estudos do Evangelho, sobre os tormentos voluntários. Mas antes a gente vai fazer a nossa prece inicial, então a gente vai se harmonizar aqui, e agradecer por esse momento. Que possamos então fechar os nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, pela oportunidade que temos de tirar um momento da nossa semana, do nosso dia, para refletirmos, para aprendermos e para nos melhorarmos. Que possamos estarmos bem dispostos para o estudo de hoje, que possamos nos colocar em condições de aprender, de refletir e, principalmente, de internalizar os conhecimentos para colocá-los em prática ao longo de nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, muito obrigado, Jesus, nosso Mestre e espiritualidade amiga, por essa oportunidade. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como já disse, a gente vai fazer o estudo hoje, sobre os tormentos voluntários. Mas para entender melhor isso, é importante a gente analisar primeiro o que significa essa expressão tormentos voluntários. A primeira palavra, tormentos, já indica o que? Alguma tribulação, uma perda de equilíbrio, um acontecimento que a gente qualifica como negativo, um obstáculo à nossa caminhada. E quando a gente junta tormentos com a palavra voluntários, o que a gente tem? A gente tem uma expressão que diz que aqueles acontecimentos que a gente julga ser negativos, aquelas tribulações, foram buscados por nós pela nossa vontade. Ou, em última análise, a gente pode entender que são resultados das nossas próprias ações. Agora, quando a gente está falando, a gente fala de tormentos voluntários, é importante a gente pensar, mas ora, se não seria antinatural a gente buscar sofrimentos, Veja bem, você que está aí, ouvindo, você faz coisas de propósito para ficar triste ou para ficar feliz? Quando você tem qualquer tipo de atitude, você faz algo que deliberadamente, que conscientemente te leve a uma condição de tristeza, você atua, você age no mundo para que se fazer mal ou para fazer bem, Então, a gente vê que não é uma atitude natural, não é lógica, que a gente faça coisas, que a gente tenha ações, voltadas para a nossa própria tristeza. Muito pelo contrário. Eu acredito que, para mim e para todo mundo que está aqui, assistindo, interagindo, tudo que a gente faz em prol do nosso bem-estar, da nossa felicidade. A gente faz acreditando que aquele tipo de ação vai nos fazer feliz ou pelo menos não vai nos fazer infelizes. Correto? Contudo, se a gente busca apenas a felicidade, a nossa satisfação, por que seria possível
falarmos, como está no Evangelho, em tormentos voluntários, em coisas negativas que nós buscamos pela nossa própria vontade. Não seria um erro? Será que o Evangelho segundo o Espiritismo está equivocado? Seria um erro pensarmos que não existem tormentos voluntários. Não. Se ninguém procura coisas que têm o objetivo de fazer, né, essas pessoas infelizes, como é possível falarmos de tormentos voluntários? E agora que a gente vai ver onde mora o problema, né? O primeiro problema, como a gente vê, está na nossa concepção de felicidade. E principalmente naquilo que acreditamos ser a felicidade. Está escrito assim no Evangelho: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Ora, aqui a gente já tem, né, uma explicação. O primeiro ponto que está colocado aqui no Evangelho para nós, né, é que, né, essa busca pela felicidade absoluta, o que isso quer dizer? Né? Essa lógica de ter que ser feliz o tempo todo, de não aceitar contrariedades, de não aceitar obstáculos, desafios, isso é totalmente fora de propósito dentro da nossa atual condição evolutiva e dentro do mundo em que nós nos encontramos. Por quê? Como já é sabido, já foi falado aqui inúmeras vezes, vivemos em um mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Ou seja, a essência da nossa vida no planeta Terra é lidarmos com desafios e reparações. Desafios para nosso adiantamento e reparações dos nossos equívocos do passado. Logo, não é possível viver aqui em pleno estado de gozo, de felicidade, sem qualquer tipo de contrariedade. Isto quer dizer que a vida na Terra é uma eterna lida com tristezas, com frustrações que são próprios do nosso grau de evolução espiritual. Assim, as provas e expiações, elas são próprias, elas são típicas da vida de todos nós na Terra. E se isso, né, é a nossa realidade, não é possível existir aqui uma vida feliz em grau absoluto, ou seja, uma vida plena, totalmente repleta de felicidades, de fruições, né? Então, esse é um ponto fundamental da nossa análise para a gente começar, né? Entretanto, né, o que é colocado a seguir esse trecho, né, que o ser humano poderia pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas de mesmas vicissitudes. Ora, vamos lá. Tendo em vista que
é impossível termos uma vida plenamente feliz, a gente ainda poderia ser relativamente feliz. É um fato, né? Mas o que é essa felicidade relativa que nós podemos obter, né, durante a nossa vida terrestre, né? Se a gente souber procurar a felicidade, esta felicidade no lugar certo. E que geralmente não o fazemos. Por quê? Porque, né, como está aqui no Evangelho, a gente entende que a gente procura a felicidade nas coisas perecíveis, né, que estão sujeitas às inconstâncias. Logo, né, não é possível você ter uma felicidade constante, né, se o objeto da nossa felicidade ele não é constante. Como assim? Vou explicar, né? Se a gente associa a ideia da felicidade à riqueza, entendendo que a posse de muitos bens é uma coisa efêmera que pode acabar a qualquer momento, né? Se a gente entende que isso, e somente isso, é a felicidade, a partir do momento que a gente sofra algum tipo de abalo com relação à nossa condição financeira, e nem precisa ser um abalo muito, muito grande, nem precisa ser, a gente fica infeliz. Se a gente constrói a ideia de que a felicidade, né, ela está em ocupar um determinado cargo de poder, uma alta hierarquia no trabalho, ou até mesmo na política, a partir do momento em que eu não ocupo mais aquele cargo, eu não estou mais feliz. Ora, o que isso quer dizer? Se o objeto da minha felicidade, se aquilo que eu acredito que é necessário para eu ser feliz, se aquilo que eu acredito que é necessário para eu ser feliz é uma coisa efêmera, fugaz, né? É uma coisa que pode acabar a qualquer momento, isso significa que eu estou sujeito a deixar de ser feliz a qualquer momento. Não há qualquer certeza naquela minha felicidade. Então, eu tendo a viver uma vida, né? Se não tenho certeza, né? Se eu não tenho convicção mínima de uma estabilidade da minha felicidade, a tendência é que eu viva uma vida de incertezas, de medos, de angústias, né? Por quê? Porque eu coloquei a minha felicidade naquilo que não era certo, naquilo que escapa ao meu controle. Então, esse é um ponto fundamental. E qual é a resposta para isso da espiritualidade? A espiritualidade coloca que a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. Isso quer dizer que a gente deva simplesmente ignorar as coisas materiais? Não, pelo contrário. Pelo contrário, ninguém é feliz passando fome. Não está dizendo isso, né? Ninguém é feliz passando determinadas privações. Não é isso. Não é isso. Não é a defesa da miséria ou de viver de luz. Não é isso. O que está dizendo, né, é que não adianta colocar a felicidade, né, colocar a nossa felicidade nos excessos. Em acumular, em ter, né? E ignorar, como consequência disso, né, a nossa caminhada espiritual, o desenvolvimento das nossas capacidades espirituais, dos nossos sentimentos, né? Esse é o ponto, né? Porque a partir do momento em que a gente centra, coloca como objeto da nossa felicidade a evolução espiritual, o desenvolvimento dos nossos sentimentos,
nós conseguimos ter um controle maior dessa nossa felicidade, nós conseguimos depender menos das coisas externas, e aí a gente tem o quê? Uma maior constância no estado de felicidade. Essa é a questão. Nós conseguiremos, né, nos mantermos felizes por mais tempo. Né? Esse é o ponto. Né? E aí, quando a gente, né, não faz isso e entende ainda a felicidade como a mera satisfação dos excessos relativos aos instintos animais, exemplos, acúmulo exagerado de posses, a banalização da sexualidade, os vícios relativos à gula, os vícios relativos aos diversos tipos de tóxicos, inclusive as bebidas alcoólicas, junto com os próprios desvios de ordem moral, a vaidade, o egoísmo. Né? Isso quer dizer que, ao buscarmos a felicidade naquilo que é passageiro, efêmero, incerto, né? Isso quer dizer que, se a nossa felicidade está apenas naquilo que a gente vai acumular, né? Acumular em termos materiais, isso quer dizer que a gente sempre vai precisar de mais. Aquilo nunca vai ser o suficiente. Por isso que a gente vê, por exemplo, que há pessoas que têm muito ricas, que em teoria têm tudo, que são extremamente felizes. Por quê? Porque para elas a felicidade está no acumular. Então aquilo que elas possuem nunca vai ser o suficiente. Ah, mas está bilionário, não interessa, quer ser trilionário. E o que tiver que fazer para alcançar esse fim, né, vai ser feito. A pessoa que já tem um relacionamento, mas tem uma questão relativa à sexualidade e tudo, né, e que encara aquilo dali como uma verdadeira felicidade. Não interessa se ela já está num relacionamento, ela vai querer ter mais e mais e mais parceiros ou parceiras para a vida dela. E com isso joga fora um relacionamento, né? A pessoa que coloca a felicidade, por exemplo, na questão da bebida. Para mim, ser feliz é poder beber demais e tudo. Ou seja, ela não vai ficar feliz, né? E cada vez mais, né? Até quimicamente falando no organismo, né? Ela vai desenvolver a doença do alcoolismo, né? Dos demais vícios em tóxicos. Por quê? Porque, né, aquilo que ela usufrui em algum momento vai deixar de ser insuficiente, então ela vai precisar acumular mais, né? Então, a gente vê que ao deslocar a nossa felicidade para os efêmeros, né, para aquilo que é temporalmente posto, incerto, passageiro, a gente vai depender muito mais desse contato com o que é externo a nós do que de nós mesmos. E se a felicidade se torna mera questão de ter, né, a gente não consegue construir os caminhos duradouros para a felicidade. Né? Então, e quando a gente não busca, né, o nosso desenvolvimento espiritual e concentramos as nossas atenções, os nossos afetos, o nosso coração naquilo que está fora de nós, naquilo que é efêmero, né, a gente tem como consequência o desenvolvimento da influência de sentimentos que não são saudáveis. Por exemplo, a gente pode dizer o apego excessivo a essas coisas que são para nós a felicidade, que leva ao ciúme, ao vício, à inveja. Né? Dessa maneira, é uma consequência natural do egoísmo, né? Fruto dessa impossibilidade de conceber corretamente o que é felicidade, a inveja e o ciúme. E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca acerca disso?
haverá maiores sofrimentos dos que os derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente fibricitantes. O que não tem os outros possuem lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar, nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Logo, essa ideia de felicidade associada às coisas efêmeras não pode produzir outra coisa na vida das pessoas que não os tormentos. E aí, por isso, está correto. Voltando àquela pergunta lá atrás, é correto? Se nós só buscamos a nossa felicidade, é correto falarmos em tormentos voluntários, falar que nós procuramos esses tormentos? Sim, é correto. Por quê? Porque à medida que a gente coloca como objeto de nossa felicidade uma outra coisa, uma coisa efêmera, passageira, que a gente precisa de cada vez mais e mais e mais acumular, e que gera como resultado para a gente o desenvolvimento de sentimentos cada vez menos saudáveis, o que a gente tem? Tormentos. E tormentos que nós mesmos procuramos. Né? E aí temos que arcar com as consequências desse processo. Não tem jeito. Né? E a espiritualidade continua no Evangelho. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si, não para cima, vê sempre criaturas que têm menos que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio a tempestades da vida? Essa frase é do Espírito Fenelon. Né? Assim, à medida que nós nos espiritualizamos e vamos desenvolver novas qualidades, novas maneiras de ver a vida, modificamos a nossa ideia de felicidade e também conseguimos incorporar novos atributos e deixamos de ver a felicidade como algo externo para uma condição cada vez mais própria dos sujeitos. Por óbvio, não nos referimos a situações dramáticas como a fome, a miséria, mas a gente fala da busca de felicidade, de sempre querer mais e nunca estar satisfeito, calmo, tranquilo. Uma condição de serenidade. Ou seja, né? À medida que a gente desloca aqui o nosso objeto de felicidade, né, que a gente entende que a felicidade ela não se encontra necessariamente naquilo que é efêmero, o que não quer dizer ignorar a nossa realidade material, não quer dizer isso, né? Mas entendendo que a realidade material ela é passageira e que nós não devemos ser escravos dessa realidade material, né? O que a gente tem? A gente começa a criar condições de construir uma caminhada, um caminho mais duradouro de felicidade e construir, além disso, uma felicidade mais perene. Né? Então, né, é por isso que a gente pode falar em tormentos voluntários. E é por isso que a gente pode falar que nós procuramos esses tormentos. E também é por isso que a gente pode dizer que, à medida que a gente caminha e evolui espiritualmente, a gente vai deixar de produzir esses tormentos para nós mesmos. Né? Então, gente, é isso. Né? Essa é a reflexão. Espero que ajude, porque né, já me fez refletir em várias coisas da minha vida. Né? Espero que possa contribuir também com a reflexão de vocês. Tá? E para a gente encerrar, né, vamos fazer a nossa prece final, né, com agradecimento a Deus pela oportunidade que nos ligou aqui, por nos deixar o Evangelho para a gente ler, por nos deixar esse momento ainda de isolamento social, que a gente tem acesso ao estudo por outras formas, a tecnologia sobretudo. Né, que possamos, então, mais uma vez, fechar nossos olhos e agradecer ao Pai amigo,
a nosso Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade companheira que está conosco, nos amparando, nos auxiliando. Que possamos, Pai amado, pegar esses ensinamentos, colocá-los em prática no dia a dia, que possamos desenvolver novas ideias, novos valores acerca da felicidade e que possamos, Pai, caminhar para o entendimento que a felicidade, né, ela depende da nossa evolução espiritual, que não é possível entendermos a felicidade somente como um acúmulo de coisas, né, mas principalmente como um acúmulo de virtudes, virtudes essas que precisam ser construídas com muito esforço. Mas sabemos, Pai, que você está conosco e que teu fardo não se torna pesado, porque você caminha conosco e a espiritualidade também está aqui para dividir. Que possamos ficar em paz, que possamos ter uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima semana. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por hoje. É sempre um prazer estar aqui refletindo com vocês. Um grande abraço para todos, para todas e que possamos ficar em paz. Tchau, tchau. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 6 de dezembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 24, A Desgraça Real, pelo expositor Sidney Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!